Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. E eu sou Débora Coleman e começa agora o Idoso em Foco. Débora, conforme a terceira idade vai se aproximando, é muito comum que os idosos tenham que fazer visitas mais frequentes ao hospital. Isso acontece porque é natural que, com o envelhecer, esses idosos se tornem mais vulneráveis e precisem de mais atenção quando o assunto é saúde. Segundo o estudo longitudinal da saúde dos idosos brasileiros, coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Fundação Oswaldo Cruz de Minas Gerais, o número de pessoas da terceira idade que possuem alguma doença crônica chega a 70%. Ou seja, essa parcela da população realmente precisa de um cuidado redobrado. Pois é, Diva. Por causa disso, é muito comum que eles passem por algum tipo de internação devido a fatores ligados ao próprio processo de envelhecimento. Como falamos no episódio sobre quedas na terceira idade, por exemplo, é muito frequente que idosos caiam, e essa situação pode acabar levando a uma internação para tratar um possível ferimento. Mas esse é só um dos diversos motivos que podem levar um idoso a ter que passar um período no hospital. Então, levando tudo isso em consideração, podemos nos perguntar: como funciona a assistência a um idoso hospitalizado? Vamos falar um pouco sobre isso, Diva? Com certeza. Esse é um tópico super pertinente, principalmente ao pensarmos na saúde mental dessas pessoas. Segundo o artigo publicado na revista Contexto e Saúde, um estudo avaliou a presença de sintomas depressivos em 36% dos 1.454 idosos hospitalizados observados. Essa é uma porcentagem considerável, não acha, Débora? Para entender um pouco melhor sobre esse assunto tão importante, conversamos com a psicóloga Graciele Gomes, que trabalha diretamente com idosos, e ela nos explicou que o quadro psicológico de idosos hospitalizados geralmente segue um padrão. Normalmente é um quadro de depressão, ansiedade, né? Muitos não entram depressivo, mas acabam ficando pelo afastamento, né, do convívio com a família, por estar num ambiente onde eles não reconhecem como lar deles. Além disso, é muito comum que idosos hospitalizados acabem sendo deixados de lado pela própria família. Isso pode contribuir diretamente para esses quadros de ansiedade e depressão. Nós conversamos com Wagner Carreiro, de 45 anos, e ele compartilhou um pouco da experiência de quando ficou no hospital com seu pai, que estava internado. O que mais me chamou a atenção, Diva, foi que ele também contou que no leito ao lado estava um idoso que tinha sido abandonado pela família. Eu procurei saber por que não tinha nenhum acompanhante e a resposta foi que a família não aguentava ver ele sentindo dor, que a família não aguentava ver ele sofrendo. E porque não aguentavam ver ele sofrendo, não o acompanhavam e fazia com que o sofrimento dele se multiplicasse ainda mais. Por outro lado, a experiência que Wagner proporcionou a seu pai foi completamente diferente, porque ele fazia questão de estar presente, prestando o máximo de apoio ao pai naquele momento tão difícil. Mas estar ali com ele, acompanhando ele, honrando ele percebendo ali a minha presença, eu sabia que ele poderia estar até sofrendo por causa do que estava passando, mas de alguma forma ele tinha ali um conforto da minha presença. Esse é um ótimo ponto, Débora. Idosos hospitalizados acabam ficando mais vulneráveis e, por isso, é importante que a família dê apoio nesse momento. Como o Wagner falou, só de estar ali no hospital fazendo companhia, eu tenho certeza que seu pai já se sentia melhor por saber que estava recebendo atenção e amor do filho. Realmente é muito importante a presença de um familiar
de alguém de confiança durante o momento de internação. E tenho certeza que isso pode impactar até mesmo no processo de recuperação. E não só isso, Diva. Também é válido lembrar que, além de muito importante, isso também é um direito garantido por lei. O artigo 16 do Estatuto do Idoso diz que ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito ao acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Ótimo ponto, Débora. É muito importante que tanto o idoso quanto a família estejam bem informados sobre os direitos em um momento de internação. E isso também nos leva a pensar sobre como é o cuidado e assistência por parte do hospital com esse idoso quando ele está internado. A psicóloga Graciele Gomes compartilhou um pouco de como funciona o trabalho da equipe de psicologia. Nós somos instruídos, ensinados a ter uma abordagem acolhedora e amorosa, e isso faz com que os idosos eles acabam se abrindo um pouco mais, então sempre existe um jeitinho no falar, sabe, com carinho. O tratamento que os idosos recebem dentro do hospital é extremamente importante para que a experiência deles seja a melhor possível. Por isso, conversamos com o aposentado Roberto de Souza, de 78 anos, que contou que recentemente passou por uma internação devido a uma inflamação na vista. Ele fez questão de enfatizar que a experiência dele foi muito positiva, pois ele recebeu visita das filhas, do neto e de um amigo, além de ter sido muito bem tratado no hospital. Bem, durante o tempo que eu tive internado, eu tive acompanhamento fazendo caminhada por dentro da sala mesmo, e foi uma experiência até relativamente boa, bem tranquila. Eu realmente não tenho nada que reclamar dessas atividades, não. Fui muito bem atendido mesmo. Que legal que ele teve uma experiência positiva, Débora. Então, podemos chegar à conclusão de que, se juntarmos alguns fatores, como atenção e cuidado por parte da família e uma equipe hospitalar capacitada, é possível que os idosos internados também tenham uma experiência positiva como a do senhor Roberto. Exatamente, Diva. Existem muitos idosos que até mesmo evitam ir ao hospital com medo de ficarem internados ou em observação. Tenho certeza de que se soubessem que iam ser bem tratados, eles seriam bem menos resistentes em buscar ajuda médica. É verdade, Débora. É muito importante que os idosos, e principalmente a família, estejam atentos aos direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso e ao tratamento que o hospital oferece para que a experiência de uma internação seja a melhor possível se houver a necessidade. Mas, Débora, o nosso programa já chegou ao fim e foi um prazer imenso bater esse papo com você. O prazer foi todo meu, Diva. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.